Retornamos para mais um estudo nosso do Livro dos Espíritos. Ontem nós iniciamos o capítulo 2 da segunda parte do Livro dos Espíritos, da encarnação dos Espíritos. Eu só queria saber se o som tá bom, se o pessoal estiver já comigo, se puder dar um retorno, a gente já vai começar o estudo de hoje. Nós paramos ontem na questão 136, a segunda questão desse capítulo 2 da encarnação dos espíritos. Nós vimos, então, inicialmente, que o objetivo da encarnação dos espíritos, o objetivo final, é a perfeição. E que Deus quis que neste caminho rumo à perfeição, nós tivéssemos tarefas na criação. Ou seja, nós interferimos, nós acrescemos na obra da criação do Pai. E através destas tarefas é que nós vamos evoluindo rumo a essa perfeição. Então, na questão 133, eu falei 136, mas foi a 133 de ontem, Kardec pergunta se mesmo os espíritos que já escolhem desde o início o caminho do bem, se mesmo eles têm que se sujeitar às reencarnações. E nós vimos que a resposta dos espíritos é que todos são criados simples e ignorantes, e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal, ou seja, todos irão se sujeitar a estas experiências. Por mais que nós façamos boas escolhas, nós temos que colher destas experiências na vida terrena o nosso amadurecimento. Então, Deus que é justo, não pode fazer feliz a um sem fadigas e trabalhos, consequentemente sem mérito, ou seja, mesmo os espíritos que vão fazendo boas escolhas, também eles se sujeitam às dificuldades, aos desafios necessários ao aprimoramento do espírito. E essa questão 133, ela tem uma linha A, na qual Kardec pergunta: mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? E a resposta deles: chegam mais depressa ao fim. Demais, continuam eles, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito, ou seja, muitas vezes a dor que surge no nosso caminhar, ela é fruto das más escolhas que nós fazemos, ou então das imperfeições que nós ainda trazemos. Então, por exemplo, se num relacionamento eu sou uma pessoa obsessivamente ciumenta, eu sofro por conta do meu ciúme. E o meu ciúme, este sofrimento que eu colho dele, é porque eu ainda sou imperfeita nesse aspecto. E não porque Deus quer que eu sofra de ciúme. Espero que vocês tenham compreendido isso. Mas continuam eles finalizando essa resposta. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Então, nesse mesmo exemplo que eu acabei de dar, da medida em que eu vou amadurecendo e vou trabalhando em mim maior segurança nas relações, maior cota de confiança nas relações, eu vou deixando de ser tão ciumenta e vou sofrendo menos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Então, é exatamente esse exemplo que eu dei do ciúme, né? Mas existem todas essas outras paixões, digamos assim, né? Quanto mais apegado à matéria, quanto mais avaro eu for, mais sofrimento eu tenho quando tenho que dispor dos bens materiais que temporariamente estão comigo, porque eles não me pertencem. É temporário. A qualquer momento, a vida pode se encaminhar para situações nas quais eu me veja tendo que dispor
ou perdendo mesmo os bens materiais. Quanto mais avaro eu for, maior cota de sofrimento eu tenho. E aí nós vamos entrar no subtítulo A Alma, que vai da questão 134 até a questão 146. Nesse início desse subtítulo, Kardec pergunta: que é a alma? E a resposta é muito simples dos espíritos: um espírito encarnado. Ou seja, um espírito provisoriamente com um corpo físico. Isso é a alma. Mas aí Kardec ainda insiste: que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito. Então, é claro que dentro da literatura espírita, e mesmo nas conversas, nas palestras, no nosso estudo, vez ou outra, a gente pode usar o termo alma e o termo espírito com o mesmo significado. Eu posso falar alma desencarnada, não é? Isso não, digamos assim, não interfere. Essa separação que Kardec apresenta nessas questões é só porque Kardec é uma pessoa de um bom senso muito grande, um professor, um didata, e aí ele precisa definir os conceitos em cima dos quais as lições dos espíritos vão caminhar, ou seja, ele tem que primeiro definir muito bem definido, para a gente saber o caminho que nós estamos trilhando, né? Mas eu volto a afirmar, numa conversa coloquial, né, nós não precisamos ser tão rigoristas a ponto de só falar alma para o espírito encarnado e só falar espírito para aqueles que são desencarnados. Eu espero que vocês tenham compreendido o que eu falei. Apesar da separação que Kardec traz, que os espíritos esclarecem, nós não precisamos ser, assim, tão rigorosos, extremistas no falar, nem mesmo no pensar. Kardec ainda continua. Na linha B dessa mesma questão. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos? A mesma coisa? Quer dizer, ele falou que alma é espírito encarnado. E que alma antes era só espírito. Então ele quer saber, então é a mesma coisa? Alma e espírito? Sim. As almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem um invólucro carnal para se purificarem e esclarecerem. Então, mais uma vez aqui, os espíritos trazem o ensinamento, que fica muito claro na doutrina dos espíritos, de que a alma, ou de que o espírito existe antes da reencarnação. Ou seja, antes da concepção física, da união dos gametas masculino e feminino, antes da gestação, você já tem um espírito. Eu, espírito, já existia antes mesmo do corpo que hoje eu possuo, que tem como nome Cristiane, ser gerado. Então, a vida existe antes da vida material. Então, aqui fica muito claro isso. E eles vão trabalhar muito isso em outros livros. O livro O Céu e o Inferno vai trazer alguns quesitos sobre isso. O livro A Gênese, no Evangelho segundo o Espiritismo. O livro dos Médiuns vai estudar muito isso, porque estuda também as faculdades medianímicas. Então, fica muito claro para nós espíritas esta pré-existência à vida física. É preciso que a gente ressalte isso, porque as religiões dogmáticas, as tradicionais, acreditam que a vida se inicia na concepção. E segundo estas religiões, estas ideias, criada a alma no momento da concepção, ela só tem uma experiência no plano físico da matéria, e quando o corpo morre, ela vai então ter uma destinação definitiva. Para nós espíritas, não. Segundo os espíritos, a verdadeira vida é a do espírito. E nós estagiamos
temporariamente no plano físico denso da matéria. Ou seja, desencarnamos, morremos, depois de certo tempo, retornamos, experienciamos, nos desenvolvemos, morremos de novo, retornamos para o plano físico e retornamos, até que o nosso aprimoramento seja avançado, ou seja, tenha ultrapassado a escola planetária Terra. Aí nós vamos continuar o nosso aprendizado em outras escolas planetárias. É preciso que vocês tenham clara esta ideia da pré-existência do espírito, que é isso que Kardec está falando. Alma e espírito são a mesma coisa. O espírito, como alma, ele só tem um corpo temporário no qual ele transita e experiencia no plano denso da matéria. Na questão 135, Kardec pergunta: há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Há o laço que liga a alma ao corpo. Nós já falamos sobre isso na primeira parte do Livro dos Espíritos. Tivemos a oportunidade de ver de maneira rápida sobre o perispírito. Mas não vamos antecipar as coisas. Então, aqui, os espíritos falam que além da alma e do corpo, nós temos um laço que permite a ligação entre estes dois. Então, a alma, o espírito, por ser etéreo, de uma consistência diferente da matéria, ele não consegue interferir diretamente na matéria densa. Então, é necessário um instrumento, uma matéria intermediária, que é ligada ao espírito e ligada ao corpo físico, permite que o espírito, que a alma, comande o corpo físico. Mas vamos continuar. Lá na questão 136, na 135 ainda, Kardec vai perguntar na linha A, de que natureza é esse laço? Bom, eu já antecipei aqui dizendo que é uma matéria intermediária, mas vamos ver lá a resposta dos espíritos. Semimaterial, isto é, de natureza intermédia entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois possam comunicar-se um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. E aí vem o Kardec e faz um comentário, dizendo: o homem é, portanto, formado de 3 partes essenciais. Primeiro, o corpo, ou ser material, análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Então, o nosso corpo físico é análogo ao dos animais. O que quis dizer com isso, Kardec? Quis dizer que a matéria da qual o nosso corpo físico é formado é exatamente a mesma matéria que compõe o corpo físico dos animais. E é exatamente a matéria que é utilizada também na formação dos vegetais e minerais. Porque esta matéria, que na Terra tem conformações do fluido cósmico universal específico, é característico deste planeta. Voltamos então, lá atrás. Por que nós estudamos lá atrás matéria, espírito, fluido cósmico universal? Fluido cósmico universal, matéria primitiva. A energia primitiva. Da combinação deste fluido cósmico universal, que eu vou ter os elementos formadores da matéria. Então, por exemplo, o hidrogênio, que é o elemento mais simples da nossa tabela. Nós vamos ter o hidrogênio como sendo uma combinação deste fluido cósmico universal. Oxigênio, combinação do fluido cósmico universal. Ou seja, existem infinitas variantes de combinações do fluido cósmico universal, e estas variações na Terra dão origem aos elementos que constituem a matéria na Terra. Por que eu estou frisando na Terra?
porque eu não vou encontrar os mesmos elementos que dão origem à matéria em Júpiter iguais aos da Terra, em Marte iguais aos da Terra, nos planetas de Andrômeda iguais aos da Terra. Vão ser diferentes. Em sendo diferentes os elementos, os corpos dos quais se utilizam animais e homens também diferem. Ficou claro aqui? Então, vamos continuar. Então, primeiro é o corpo físico. Então, a matéria é análoga ao dos animais. É a mesma matéria, hidrogênio, oxigênio, fósforo, carbono, etc. E o mesmo princípio vital. Nós já falamos sobre o princípio vital, que é essa energia vitalizante, que dá vida, que dá liga entre espírito e corpo físico. Então, é o mesmo fluido vital, porque ela é energia vitalizante. O fluido vital deriva também do fluido cósmico universal. Então, nós vamos encontrar fluido vital nos vegetais, nos animais e nos homens, variando conforme cada espécie, e dentro de uma mesma espécie, conforme as tarefas que cada um de nós possuímos, os compromissos que possuímos, o tempo de vida, as atividades, o quanto nós gastamos de fluido vital, o quanto nós, digamos assim, assimilamos fluido vital. Nós já falamos tudo sobre isso nas nossas aulas na primeira parte do Livro dos Espíritos. Mas, segundo Kardec, esse é o primeiro corpo, tem o segundo. Então, a segunda parte essencial é a alma, espírito encarnado, que tem no corpo a sua habitação. Então, Kardec está falando de 3 elementos no homem: corpo físico e alma. Então, ou seja, nós não vamos ter homem sem a alma. É preciso ter corpo físico, alma, e a terceira parte, que é o princípio intermediário, o perispírito, substância semimaterial, que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo, tal num fruto germe, perisperma e a casca. Inclusive, Kardec fala que se inspirou nessa conceituação, né, dos vegetais, perisperma, para criar este termo perispírito. E nós já tivemos a oportunidade, inclusive, de falar para vocês, estudando lá na primeira parte do Livro dos Espíritos, que no Livro dos Espíritos, via de regra, nós vamos falar de perispírito. Os livros da codificação, que são a base da doutrina espírita, nós vamos basicamente fazer menção ao perispírito. Mas, na Revista Espírita, em alguns outros livros, talvez na Gênese, no Céu e Inferno, Kardec pode fazer alguma menção aos outros corpos espirituais. E nós vamos encontrar dentro da literatura espírita, André Luiz vai trazer mais informações sobre estas variantes dos corpos espirituais. Por que Kardec não entrou em detalhes? Porque era muita coisa. Então, aqui nós estamos estudando a base da doutrina dos espíritos. Sabendo isso aqui, nós podemos avançar em conhecimento ao infinito, porque nós vamos avançar sempre. Então, o importante é que nós entendamos este conceito, que espírito, a essência, a centelha divina, a inteligência que nós somos, ele vai se utilizar no seu caminho evolutivo de variados corpos. Dentre estes corpos, o mais pesado, digamos assim, é o corpo físico, esse que nós estamos detendo agora. Num segundo momento, nós temos o perispírito. Mas o espírito, na medida em que evolui, na medida em que vão se sutilizando, em que as suas conquistas vão fazendo com que haja permissão, digamos assim, ele se adapta e passa a necessitar de corpos cada vez mais sutis. Então, o espírito, na medida em que evolui, assim como ele perde o corpo físico após a morte, ele também perde o perispírito quando ele sobe de estágio.
vamos dizer assim. Mas nós, que somos ainda espíritos, digamos assim, intermediários, nós ainda vamos estar nesta realidade constante de termos um perispírito. Então, se eu desencarnasse hoje, eu me veria no plano espiritual, vestida, entre aspas, me utilizando de um perispírito, apesar de eu possuir outros corpos espirituais mais sutis no meu envoltório. É como se nós fôssemos uma cebola. Existem camadas de corpos espirituais para que esta centelha divina, que é o espírito que somos, possa experienciar. Na medida em que ele vai vencendo etapas, a casca de fora vai sendo dispensada. Mas são etapas milenares. Bom, mas vamos continuar então. Na questão 136, Kardec pergunta: a alma independe do princípio vital? Alma, espírito encarnado. Princípio vital, como nós já falamos muito lá na primeira parte, é essa energia vitalizante. O fluido vital é uma variante do fluido cósmico universal, da matéria primitiva. Então, Kardec quer saber se a alma independe do princípio vital, quer dizer, se o espírito existe sem este fluido vital. E a resposta deles é a seguinte: o corpo não é mais do que envoltório, repetimos-lo constantemente. Bom, os espíritos, eles afirmam categoricamente várias vezes que existem informações que em determinados momentos eles não são autorizados a passar. E além disto, existe a própria limitação das criaturas àquele esclarecimento que vem chegando, ou seja, os espíritos têm que trazer esclarecimentos com os quais nós podemos lidar, sobre os quais nós podemos raciocinar, meditar. Quando a elucidação é muito profunda, muito abrangente e foge do nosso poder de captação, é praticamente infrutífera a lição. Então, daí esse cuidado que eles têm de nos trazer informações compatíveis. Então, vejam só, Kardec pergunta da alma e do fluido vital, mas eles respondem que o corpo não é mais do que envoltório. Por que eles responderam isso? Porque o corpo é que exige a existência do fluido vital para que haja vida orgânica. Então, o espírito, quando ele está encarnado, ele sempre necessita do fluido vital. Mas aí, eu sou muito curiosa, e eu sou muito questionadora, e eu não sei se vocês também questionaram ao ver essa pergunta e essa resposta, o seguinte: mas é só o corpo físico que precisa de fluido vital? Você não disse que nós temos outros corpos espirituais? Será também que eles têm fluido vital característico? Em sendo assim, mesmo depois da morte física, o corpo espiritual permanece tendo fluido vital? Vocês fizeram essa pergunta? Eu fiz. E aí, meditando sobre ela, claro, buscando a lógica nos ensinamentos, fruto dos estudos e das leituras de outras obras, nós concluímos que sim. Os nossos corpos espirituais, especificamente o perispírito, que é esse que nós estamos estudando agora, ele é muito similar ao corpo físico. O que vale dizer que o nosso perispírito apresenta cabelo, cérebro, olhos, boca, nariz, braços, pernas, coração, pulmões. André Luiz fala de algumas modificações no sistema digestivo, no sistema excretor, mas fora isso, é muito similar a existência de órgãos no perispírito e a existência dos órgãos no corpo carnal. Bom, se eu preciso de fluido vital para que haja vida no meu corpo físico, na matéria densa, é questão de lógica
eu também precisar de fluido vital para que o meu corpo perispiritual funcione. Ficou claro para vocês? Mas isso são presunções. Isso é o exercício do nosso entendimento. Quando você estuda o livro Evolução de Dois Mundos, isso fica então cada vez mais lógico, porque André Luiz vai fazer uma apresentação belíssima do corpo espiritual no livro Evolução em Dois Mundos. Ele traz também explicações em outras obras da sua coleção de 13 livros. Então, é muito interessante que vocês, ao ler, quando se depararem com informações a esse respeito, prestem atenção e meditem na lógica do funcionamento. Então, nós podemos supor que somente, e olha lá, os espíritos puros, desde que não estiverem utilizando nenhum corpo espiritual, dispensariam a existência de algum princípio vital. Por que a gente fala em presunção? Ou podemos supor? Porque nós ainda não temos informações detalhadas sobre os espíritos puros. Nós sabemos das suas conquistas. Sabemos que eles já atingiram a perfeição maior possível às criaturas. Mas nós ainda não temos detalhes de como são a sua apresentação perispiritual ou espiritual, nem sabemos com maiores detalhes como é a sua vida, como seria esse meio, esse plano vibratório de pureza no qual eles experienciam. Tudo isso nos foge ainda. Talvez, porque os próprios espíritos nos alertaram antes, é muito difícil para eles trazer informações que nós não encontramos palavras para expressar, pensamentos para expressar, porque foge das nossas ideias. Nós não temos nenhum termo análogo para que haja comparação, para que nós formemos exata ideia de como isso é. Então, nós vamos ter que continuar aguardando um pouco mais a nossa própria evolução, o nosso próprio avanço intelecto-moral, para que a gente possa ir apreendendo e obtendo mais e mais informações sobre esta estrutura de apresentação dos espíritos puros e dos planos vibratórios superiores. Na linha A dessa questão 136, Kardec pergunta: pode o corpo existir sem a alma? Resposta: pode. Entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo, enquanto depois de essa união se haver estabelecido, a morte do corpo rompe os laços que o prendem à alma e esta o abandona. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. É muito interessante essa questão, porque os espíritos trazem aqui, inclusive, informações relacionadas ao processo reencarnatório. Se nós pudéssemos estudar, aqueles de vocês que tenham curiosidade, nós temos uma descrição de um processo reencarnatório muito bela no livro Missionários da Luz, de André Luiz. Nós vamos lá ver a reencarnação de Segismundo, o espírito, e vamos perceber, então, que no momento da concepção, então, da união entre os gametas masculino e feminino, algumas horas depois, quando se inicia as primeiras multiplicações daquela célula, né, que se forma do ovo, nós vemos que a partir dali, o espírito já está ligado àquele pequenino embrião. Nem começou ainda a ser embrião, mas o espírito já está ali ligado à mãe que irá gestar. E nós vamos percebendo, e André Luiz faz essa descrição, em outras obras também as trazem, que durante a gestação,
este que era um laço inicial vai se aprofundando cada vez mais, vai criando raízes. Porque, na verdade, o perispírito não é tão somente uma ligação por um fio entre o espírito e o corpo físico, mas nós estamos ligados, perispírito a corpo físico, molécula por molécula. Então, isso vai se aprofundando até que no momento do nascimento já está definitiva, digamos assim, essa ligação, que vai se aprofundar mais ainda até os 7 anos daquele espírito. Então, aqui, detalhando, né, um pouquinho, dando para nós essa noção, nessa resposta, nós vamos ver, então, os espíritos falando que não há como nós termos uma alma se utilizando de um corpo sem a vida orgânica. Então, por exemplo, um espírito desencarnado, ele não consegue incorporar-se no mineral. Ele não consegue vir estagiar na terra, na água, no ar, né? Não tem jeito. Ele vai se utilizar de um corpo que possui vida orgânica, ou seja, de um corpo com fluido vital, o qual ele possa, então, comandar, determinar, para que ele faça, então, a sua experiência no plano físico da matéria. Hoje a gente para por aqui, amanhã a gente volta às 7 horas, dando continuidade nessa questão 136, na linha B. Um grande abraço a vocês, agradeço a presença de todos, até amanhã às 7 horas.